Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia a você que está nos acompanhando nesta manhã, você que está nos acompanhando, nesta live, pelo Face e pelo YouTube. Nós vamos no nosso momento, da palavra diária, nosso momento onde nós abordamos um tema prático para o nosso dia a dia. O tema desta manhã, nós vamos falar sobre Atos capítulo 12, falando sobre a oração. Pastor Adroaldo, está comigo o pastor Adroaldo, nós estamos juntos, sou o pastor Márcio, nós vamos até perto das 9 horas da manhã, programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí, de terça a sexta, das 8 até perto das 9, tá certo? Em Atos capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão, e tocando ele, ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Pastor Adroaldo, nós temos aqui o apóstolo Pedro, um homem de Deus, um servo de Deus, que estava enfrentando uma situação. Ele havia sido preso, havia uma perseguição aos cristãos na época. Havia uma perseguição aos evangélicos. Nós sabemos que a história do cristianismo, nós temos muitos mártires, pessoas que morreram por causa da fé, pessoas que foram perseguidas, perseguidas por causa da fé cristã e foram mortas, foram apedrejados, outros foram crucificados, outros morreram a fio de espada, outros foram enforcados, de diversas formas, que o povo de Deus foi perseguido. Como é importante entender que a nossa luta não é contra sangue e carne. Ou seja, a nossa luta não são contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, no mundo, nas regiões celestes. Então o que nós entendemos? Que o ser humano, ele é perseguido, o ser humano, ele se torna muitas vezes, ele é alvo de forças espirituais do mal para trazer dor, sofrimento e tristeza. Quando nós olhamos o Evangelho, que é a boa notícia, as boas novas, e os cristãos são portadores das boas novas. Ou seja, a solução de Deus para a humanidade. Então, o cristão, o evangélico, o cristão, a palavra de Deus, a instrução de Deus, o desejo de Deus é salvar as pessoas. Salvar as pessoas do mal. Salvar no sentido de dar vida eterna, mas salvar também no sentido que a pessoa possa ter uma vida melhor aqui. Sim. Mas nós percebemos claramente que sempre há uma resistência no que diz respeito às pessoas conhecer a palavra de Deus. Nós temos uma resistência natural dentro de nós. O seu próprio ser humano, ele tem uma resistência, sempre um pé atrás, como a gente costuma dizer, uma pulga atrás da orelha, em relação à palavra de Deus, em relação a ser cristão, em relação a ser evangélico. Ou ser cristão de uma forma superficial, as pessoas até não ficam com o pé atrás. Ser cristão, ser crente, ser evangélico de uma maneira mais superficial, ou seja, vou de vez em quando, aí não há resistência. Por que não há resistência? Porque a resistência que há quanto ao homem ter uma vida abençoada por Deus, essa resistência das trevas, Sim. essa resistência do mal. O mundo inteiro está diante de uma guerra espiritual, onde as forças espirituais do mal querem trazer dor e sofrimento para o ser humano. Em contrapartida, nós temos Deus, através da sua palavra, através do cristianismo, através de Cristo, por isso o cristianismo, que quer
abençoar o ser humano para que o ser humano não venha a ser vítima das forças do mal. Então, a resistência que há é uma resistência espiritual. Então, as pessoas quando levam uma vida cristã de forma bem superficial, eu vou lá de vez em quando e tá bom. Por que não tem resistência a isso? Porque isso não traz transformação, não traz mudança de vida, não traz a bênção de Deus. Ser um cristão de forma superficial e de vez em quando não levar a sério o que diz a palavra de Deus, buscar o sobrenatural em caminhos alternativos que não é através do que diz a Bíblia, fugindo do que diz a palavra, né? O ser humano não está debaixo da bênção de Deus. Então, quando se leva uma vida superficial, você não está se entregando para Deus. Você está enganando-se a si mesmo. Sim. Por isso que não há uma resistência. Não há resistência. Agora, quando a pessoa realmente quer se entregar para Deus, ela vai enfrentar resistência. Sim. Ela vai enfrentar desafios. E o desafio que ela vai enfrentar, por que ela não enfrentava antes? Porque o diabo tinha domínio sobre a vida dela. Quando ela sai do domínio do maligno e passa a ser conduzida por Deus, o diabo se opõe, as forças espirituais se opõem para que a tua vida não seja um testemunho para que mais pessoas sejam alcançadas. E aí nós temos Pedro, o apóstolo Pedro, que ele estava pregando o evangelho. E aqui ele enfrentou uma perseguição. E ele foi preso. Ele estava passando por um desafio. Ele foi cerceado da sua liberdade, preso literalmente, prenderam, diz que colocaram ele no cárcere. Estava entre 4 escoltas de soldados. Ele estava, né, preso, diz que ele dormia entre 2 soldados, acorrentado e com 2 cadeias. Quando nós olhamos aqui, nós temos que literalmente ele foi preso e acorrentado como um criminoso, né? Mas aqui havia algo diferente, porque as correntes que ele estava enfrentando não eram tanto físicas, eram físicas, reais, como também uma guerra espiritual. Sim. Aqui retrata a guerra espiritual que nós enfrentamos. Quantas pessoas que são irmãos queridos, são cristãos, pessoas que querem ter uma vida de acordo com a palavra de Deus e também sofrem cadeias e correntes e amarras, mas daí talvez não fisicamente, mas espiritualmente, porque estão enfrentando uma resistência. O que estava acontecendo com Pedro? Queriam tirar Pedro de ação. Queriam fazer com que Pedro desistisse da fé e não influenciasse mais ninguém. Quando as pessoas, né, nos dias de hoje enfrentam situações assim, quando elas estão presas espiritualmente, acorrentadas espiritualmente, e algo tenta te tirar da caminhada da fé. Quantas pessoas já sentiram um desejo assim, já não vou mais na igreja, minha vida está ruim, não adianta buscar Deus. Então, o que acontece? A pessoa está enfrentando amarras espirituais. Ela está ficando acorrentada espiritualmente para desistir. Qual era a intenção de prender Pedro? Que Pedro desistisse. Exatamente. Que Pedro desistisse de buscar Deus. Que ele desistisse de pregar o evangelho. Que ele desistisse de ser cristão. Então, as lutas e desafios que surgem na vida das pessoas, pastor Adroaldo, que nós olhamos, às vezes tem doença, tem crise financeira, tem crise conjugal. Nós temos que discernir que a nossa luta não é contra as pessoas. Exatamente. São forças espirituais do mal que querem destruir um casamento, que querem destruir a vida financeira. São forças espirituais do mal que querem te acorrentar por causa de uma doença, dizendo que não tem solução, que não tem mais volta. Até a morte tem volta. As pessoas dizem que não. A morte tem solução, sim. Porque quando nós cremos em Cristo, na morte nós desfrutamos da redenção e da vida eterna. Exatamente. Da vida eterna. Agora, de que forma vence isso? Como vencer isso? Como ter essa convicção de fé para vencer as cadeias e as amarras? Aí nós olhamos aqui, Pedro estava acorrentado. Eu vou passar a bola para ti agora. Vou passar a palavra para ti. O que a igreja fez? O que nós como igreja devemos fazer para que as pessoas sejam soltas de cadeias e amarras? Pedro estava preso de verdade, dentro de uma prisão, acorrentado. Nós sabemos que era uma luta espiritual porque Herodes mandou prender todos os cristãos. Então era o reflexo de uma batalha espiritual sendo reverberada na terra de uma forma clara. Essa batalha continua até hoje.
Por que as pessoas falam mal do evangelho? Por que as pessoas ridicularizam o cristianismo? Por que as pessoas dizem assim, não, tu não pode ser muito Caxias, tu não pode ser o soldadinho do passo certo. Não, tu tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Então, é tentativa de um mundo espiritual de te amarrar espiritualmente para que você não desfrute do verdadeiro evangelho, para que você não desfrute do verdadeiro cristianismo. E por aí, pastor Odrol, tem gente que tá um pouquinho que tá doente, tem gente que tá com crise no casamento, tem gente que tá com problema financeiro, tem gente que tá com síndrome do pânico, tem gente que tá se desacreditando da fé, porque sofreu algumas amarras e ataduras e uma investida no mundo espiritual para fazer com que ela desista. Agora, qual a receita para isso, pastor? Para resolver isso? Nesse próprio texto já está dizendo, né, pastor, a questão que havia oração. Há dois modos de orar, há dois tipos de oração. A oração de intimidade com Deus, onde nós estamos ali falando com Deus, abrindo nosso coração para Deus. Mas também a oração de posicionamento, onde nós nos posicionamos diante de Deus, mas também diante do mundo espiritual, onde nós estamos ali também em batalha, declarando o poder de Deus e nos posicionando como filhos de Deus, né? Depois que nós abrimos o coração para Cristo, que nós temos a vida de Deus em nós, então nós podemos ter acesso ao trono de Deus, mas também nós devemos nos posicionar no mundo espiritual, declarando que Deus é poderoso e que as trevas, elas são derrotadas. Então, a oração também de batalha e de clamor pelas necessidades daqueles que estão passando por desafios. Então, nós podemos dizer, pelo que tu tá comentando aqui, que tem mais de um tipo de oração. Tem mais de um tipo de oração, com certeza. Vamos lá. Então, a oração é uma comunicação. Oração significa uma frase simples, seguida de outra frase simples, que estabelece uma comunicação. Sim. Então, é conversar com Deus. Exatamente. É bater um papo com Deus. Tá? Então, o que tu está dizendo assim, então tem a oração que nós nos direcionamos a Deus, nós adoramos a Deus, Isso. Nós pedimos algumas coisas para Deus, Com certeza. tiramos um tempo para reverenciar a Deus, cantamos louvores, Exatamente. né? Mas tem uma oração de posicionamento espiritual. Exatamente. Legal. Onde nós vamos olhar e nós vamos, a palavra, e Jesus mesmo ensinou, né? Batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis, né? Então, ele nos ensina a nós nos posicionarmos diante dos desafios, diante de um mundo espiritual que ele resiste, né, ao desejo de Deus, mas Deus nos escolhe, então, agora como filhos, para nos posicionar e declarar as trevas sendo derrotadas, né, aquilo que fere o ser humano, soltando o ser humano, né, tanto na nossa vida pessoal. Então, eu me coloco diante de Deus como servo, como filho, mas também eu preciso também declarar que o diabo deve ser derrotado na minha vida, na minha casa, na minha família, meus filhos, meu trabalho, e também ser um instrumento de Deus para ajudar aqueles que ainda não compreenderam isso. Agora, então, nós estamos vendo aqui que havia oração incessante. Olha só. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, até porque Tiago já tinha sido morto, mataram Tiago e provavelmente iam matar Pedro. Então, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado em duas cadeias. Diz o seguinte no versículo 5. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, a igreja se posicionou para cobrir a vida de Pedro em oração. Exatamente. Para dar uma cobertura espiritual na vida de Pedro. Então, a vitória, a estratégia para libertar Pedro da prisão não foi uma estratégia humana. Sim. A estratégia para libertar Pedro da prisão, veja só, eles não foram lá com pedaços de pau, com espada, com lança, com pedras, né, tentar derrotar os soldados para libertar Pedro. Então, a vitória se deu através da intercessão e da oração a favor de Pedro. Exatamente. A favor de Pedro. Então, aqui era uma oração de batalha. De batalha. Uma oração de guerra. Então, uma oração de posicionamento. Então, como é importante entender isso, até porque Jesus disse, né, em Marcos 16, ele disse o seguinte, 16, 17, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Olha só, pegarão em serpentes. Se puserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, em meu nome, vocês vão expelir demônios, significa que vocês vão ter autoridade para enfrentar forças espirituais do mal. Nesse momento, Jesus está dizendo assim, não, vocês não vão pedir para que Deus mande os demônios embora, vocês vão receber a autoridade, vocês vão mandar eles embora. Bem, é um posicionamento do cristão, né? Nós recebemos a autoridade de Deus, o poder é de Deus,
Mas quem vai exercer a autoridade e se posicionar diante do mundo espiritual é o cristão, é o Filho de Deus. Jesus disse, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpião e sobre todo o poder do inimigo e nada vos causará dano. Então veja bem o poder da oração, né? Às vezes se usa a oração de uma forma muito defensiva, não está errado. Senhor, me guarda, me livra de todo mal. A oração no sentido também até de nos colocar numa dependência de Deus, que está certo. Tudo isso é importante. É importante, né? Mas colocar na dependência de Deus não significa que nós vamos nos colocar numa condição de covardia e de coitadinho. Exatamente. Mas de valentes em Cristo. Nós nos abastecemos, nos municiamos diante de Deus, né? No relacionamento com Deus, na intimidade com Deus. Mas não adianta eu ter um fuzil carregado e o bandido atirando em mim e eu não usar o fuzil, né? Espiritual, tô falando lógico, né? Exatamente. Então, Deus nos capacita, nos dá a graça, nos fortalece, nos dá autoridade para que nós venhamos exercer essa autoridade. Aí entra o ponto. Quando se ora, né, nós recebemos autoridade para expelir demônios. Demônios são forças do mal. Exatamente. Para nós repreender o mal. Então, veja bem, não é Deus que vai repreender o mal. Nós, em nome do Senhor, exatamente, vamos repreender o mal. Então, a nossa oração pode ser uma oração de busca, de clamor. Claro. A gente pode chorar na presença de Deus. Né? Em Filipenses diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresenteis diante de Deus as vossas petições. Né? Então, assim, nós temos que apresentar diante de Deus quando a gente está ansioso, quando a gente está triste, está abatido, chorar nos braços de Deus. Exatamente. Deus vai nos abraçar, mas Ele nos abraça, Ele nos ampara, Ele nos fortalece para que, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, a nossa oração não seja só oração de coitadinho. Né? Nós vamos orar na presença de Deus, Senhor, está difícil, Senhor, não está fácil, Senhor, me fortalece. Será que nós cremos que Deus nos ampara? Cremos. Cremos que Deus nos traz refrigério? Cremos. Cremos que Deus nos consola? Cremos. Mas para que Deus nos traz refrigério, nos consola e para que nós vamos orar para que Deus nos fortaleça? Alguém que está fortalecido no Senhor e na força do seu poder não é mais para ter uma postura de coitadinho, mas é para glorificar a Deus e agradecer a Deus pela vitória e exercer esta fé através da oração, declarando as cadeias, as amarras, as forças espirituais do mal que atuam em tua casa, em tua família. Não, mas a minha casa e a minha família atua. Eu sou cristão, atua sim. Pedro foi preso. A intenção de Herodes não era a intenção de Herodes, era a intenção do mal através de Herodes de fazer com que o homem de Deus deixasse de servir a Deus, desanimasse e não vivesse o testemunho do evangelho. Então, o que nós aprendemos? Que as forças... Herodes já morreu. Isso foi lá mais de 2.000 anos atrás. Pedro já morreu há mais de 2.000 anos atrás. Mas o diabo continua vivo. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E este recebeu o nome que está acima de todo nome. Significa que Ele tem autoridade sobre todas as coisas no céu e na terra. A Ele foi dado toda a autoridade e Ele nos concede essa autoridade em seu nome, através da oração, para que nós continuemos enfrentando as mesmas batalhas que aquele povo enfrentava naquela época. Hoje nós não somos presos, nós não somos presos pela polícia, pelas autoridades, por ser cristão. Mas existem forças espirituais do mal que não se agradam com a nossa vida. O diabo veio para roubar, matar e destruir. As forças espirituais do mal querem estragar teu casamento, querem botar tristeza no teu coração. A pessoa, quando ela tem problemas em áreas específicas da sua vida, ela está acorrentada, porque tem algo que não está resolvido, que te impede de produzir, que te impede de viver, que te impede de ser feliz. Pedro estava enfrentando uma situação de encarceramento. Pedro não estava em condições de viver naquele momento, porque ele estava preso, estava no cárcere. A vida, a liberdade dele estava comprometida. E quantas pessoas estão fisicamente livres, mas a sua liberdade de ser feliz está comprometida? Verdade. E é o que precisa. De que forma se enfrenta isso, queridos? Não é culpando A, B ou C, ou tendo um sentimento de vítima, de coitadinho, da última bolacha do pacote. Nós temos que ter um sentimento que somos amados por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se eu morrer agora, você tem vida eterna. Nós temos vida eterna. Mas nós não vamos morrer agora. Então nós estamos neste mundo, nós temos que saber o seguinte: a nossa luta não é contra sangue e carne, é contra as forças espirituais do mal. Nós temos que saber que tudo que se lança contra a nossa casa, a nossa família, que desestabiliza, existe forças espirituais do mal que querem te manter preso, atado, para que você não viva, não seja feliz. Inclusive, abandone a fé, porque daí você se torna um alvo fácil para o diabo, quando você abandona a fé.
Mas aqui havia um posicionamento da igreja. Havia um posicionamento dos irmãos. Diz que havia oração incessante da igreja a favor de quem? De Pedro. Nós temos que ter uma vida de oração incessante a favor uns dos outros, para que os milagres aconteçam. Diz que o anjo esteve na prisão, tocou do lado de Pedro, Pedro acordou, disse: ele bota a tua capa, te veste aí e vamos embora. E Pedro saiu atrás do anjo. E as portas foram abrindo. Pedro não sabia o que estava acontecendo. Quando Pedro caiu em si, que ele se deu conta, o anjo já tinha ido embora e disse: Deus me libertou da prisão. Isso aqui que significa? A gente nem se dá conta da batalha espiritual que está acontecendo. Mas aqui está escrito, como diz em Romanos, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que nós aprendamos que a oração é uma ferramenta de edificação, é uma ferramenta de comunhão, é uma ferramenta que nos traz comunhão com Deus e consolo, mas também é uma ferramenta de arma, é um instrumento de combate, é uma ferramenta para nós guerrear, para nós repreender o mal. Nós temos que, depois de orar, agradecer a Deus, de pedir, nós temos que dizer assim: agora, espírito do mal, sai da minha casa em nome de Jesus. Enfermidade, solta meus irmãos da fé. Amém. Espírito maligno, solta, as doenças vão embora. Pai, eu cubro a vida de A, B ou C dos meus irmãos, da minha família, em oração, abençoando, em nome de Jesus. Então, use desta arma. O pastor Adroaldo falou muito bem. Um soldado com um fuzil carregado, tomando tiro, se não der tiro, vai morrer. Morre. Exato. Se não tu usar tua arma, tu vai morrer. Ela é para te defender. Claro que a gente usou um sentido figurado. Não é para pegar fuzil, não vai comprar arma, viu? Claro, é. É a arma espiritual, que é a tua oração, que é a nossa oração. Por isso são 8 horas e 58 minutos. Nós vamos orar. Nós vamos orar para que Deus abençoe tua saúde. Vamos orar para que Deus abençoe as tuas finanças. Para que Deus abençoe teu casamento. Nós vamos orar. Por isso hoje à noite nós temos culto de socorro de fé e milagres em 3 congregações aqui em Gravataí. Fora Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Porque nós vamos estar orando por socorro, por fé, Amém. por milagre, pelo atuar de Deus através da tua vida. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Eu só confio em ti. Posso passar uma noite a chorar. Pai, nós oramos nesta manhã, obrigado pela tua graça, o teu Amém, amor, Deus. pela obra da cruz. Pedimos a ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos santifica. Amém, Pai. E nos rendemos a ti, Senhor, perante a obra da cruz. Amém, E Jesus. pedimos a ti, Senhor Jesus, toma nossas vidas. Espírito Santo, toma o nosso ser. Amém, E na Pai. autoridade de Cristo Jesus, nós tomamos essa autoridade e abençoamos Amém, a vida Pai. de quem nos escuta. Abençoamos a vida de quem nos assiste. Nós ministramos Amém, o Pai. socorro de Deus, o milagre de Deus, Em nome de o Jesus. poder de Deus, a bênção de Deus sobre a tua Amém, vida. Deus. Nós oramos em favor daqueles que estão nos assistindo, assim como a Em nome igreja orava de incessantemente em favor de Pedro. Nós oramos em favor da tua vida, Amém, da tua Pai. saúde, do teu casamento, do teu lar, da tua família. Declaramos a bênção de Deus. Deus toca Amém. naquele que está enfermo, toca naquele que está doente. Em nome Ministramos de o Jesus. socorro de Deus, o milagre de Deus, saúde sobre o teu corpo neste momento. Oh Deus, nós ministramos o teu socorro, repreendemos Amém, a enfermidade, repreendemos a crise financeira, repreendemos a crise conjugal, repreendemos todo o atuar das trevas e amarras espirituais que se lançaram sobre a tua vida, a tua casa e a tua nome de família, Jesus. em nome de Jesus. Ministramos o milagre de Amém, Deus, Pai. ministramos o poder do Evangelho, ministramos o poder do Espírito Santo, trazendo paz em teu coração, te abençoando, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Em nome de Cristo oramos. Amém. 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 E amém. Acaba,